Programa Momento Jurídico está no Hotel Plaza São Rafael, acompanhando mais uma reunião almoço do IARGS. Hoje, como palestrante, desembargador do TJRS, Francisco José Mech, que vai falar sobre a reforma tributária no Brasil. Que assunto interessante, doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS. E que convite, ele gostou muito, as pessoas estão aqui prestigiando essa palestra. Exatamente, estamos com um grande público, como sempre, mas hoje eu tenho notado assim que tem pessoas que fazia tempo que não nos davam o prazer da sua presença e que estão aqui. Realmente o Mech é uma pessoa especial, é um grande tributarista, desembargador, e eu acho que esse tema reforma tributária é um tema muito importante e bastante polêmico, porque todo mundo, eu sou professora de direito tributário, então eu estudo esse assunto há muitos anos. Ninguém quer pagar imposto, sempre a gente acha que o outro que deve pagar imposto, mas a verdade é que há necessidade de receitas para que o Estado possa se manter. Então, aqui no Brasil é um problema, porque nós temos a União, Estado e Município, então tem que haver uma divisão dos impostos entre União, Estado e Município. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem que haver uma compatibilidade com os encargos. Então, se o município tem mais encargos, ele também deve ter receitas compatíveis. Eu não sei, vamos ver o que o Mech vai dizer sobre reforma tributária. Parece que existe um projeto de unificar o ICMS com o IPI e o Imposto sobre Serviço. Eu não sei, mas acho que o governo do Estado teria que olhar isso com muito cuidado, porque nós já temos, às vezes, uma situação difícil tendo o ICMS. Imagina se a União ficar administrando esse superimposto. Eu não sei, mas naturalmente os nossos governadores, os nossos tributaristas e os nossos legisladores vão olhar essa questão com muita atenção, porque realmente é uma questão crucial para a nossa sobrevivência e para o nosso desenvolvimento. Além da reforma tributária, doutora Sulamita, também é necessário mudar a mentalidade do sistema, no seu entendimento? Olha, mentalidade desse sistema não se muda, isso aí não existe. Aliás, o juiz Holmes foi a única pessoa que disse assim, o juiz Holmes era da Suprema Corte Americana: eu gosto de pagar impostos porque com eles eu compro a civilização. Mas isso é só o juiz Holmes. A grande maioria não quer pagar imposto, todo mundo acha que está sendo sobrecarregado. Então vamos ver. Agora, nós vamos ter o nosso simpósio de direito tributário, dia 12 de abril, que é coordenado pela doutora Alice Greck, pelo desembargador. 12 de setembro? 12 e 13, não é? 12 e 13 de setembro, onde esses assuntos e outros mais vão ser isto. Está vindo tributaristas importantíssimos de todo o Brasil. Como sempre, é um grande evento esse, do que vai ser o dia 12 e 13. E continuamos com a nossa programação normal, né? Sim. Direito de família, tivemos um evento importante sobre previdência social, agora também sobre inteligência artificial, que foi muito... Que é o assunto do momento na área jurídica, não é? Foi o assunto da última palestra e também de um simpósio de processo civil. Foi muito bom. Então o IARGS, eu sempre digo, graças ao trabalho conjunto de todos, está muito bem, tá? E que equipe a senhora tem, hein? Maravilhoso. Todo mundo trabalha com amor, trabalha com muito carinho. É verdade. Tá? Cumprimentos. Cumprimentando a senhora, nós sempre cumprimentamos a equipe toda. Um grande abraço. Vamos conversar com o ilustre palestrante desta reunião almoço, o desembargador do TJRS, Francisco José Mech, que vai falar sobre a reforma tributária no Brasil. Uma satisfação muito grande estarmos aqui para ouvir o que o senhor tem a falar a respeito desta reforma. Por onde começa e qual a importância, desembargador? Bom, em primeiro lugar, a importância e a alegria para mim de poder falar no momento jurídico, que sempre está nos grandes eventos do nosso estado, do nosso país e também, especialmente, nos eventos do nosso IARGS, do nosso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Esse tema escolhido pela presidente, a professora doutora Sulamita Santos Cabral, passa
por um desafio de todos nós. Toda a sociedade quer uma reforma tributária. Tem algumas estatísticas, eu estou reproduzindo, né, o que eu tenho lido. Tem estatísticas que falam que hoje, para se atualizar, para cumprir as obrigações tributárias principais e acessórias, nós precisamos, por ano, de 1.928 horas. E isso tem surpreendido a todas as pessoas que querem investir, principalmente as pessoas que veem os investimentos de fora. Né? Eu estou falando aqui especialmente, eu conversava outro dia com um empresário chinês, ele ficou muito impressionado vamos dizer assim, com o tempo que demora para se manter em dia com as obrigações tributárias. Então nós temos, que é importante, a rigor tem a PEC 45 de 19, de 3 de abril de 19, que trafega na Câmara de Deputados. Sobre esta, eu vou escolher um ponto que eu vou falar um pouco mais, que eu acho que é o que, vamos dizer assim, tem mais força no que eu tenho acompanhado. Nós temos também a PEC que está no Senado, que é um projeto antigo de 2004, do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que foi muito destacado do Paraná. E tem também, se fala sempre, tem acontecido em outros momentos, também o que vem do governo, que vem do Ministério de Economia. Hoje, por exemplo, lia pela manhã, talvez o retorno de uma CPMF, né, em troca de uma desoneração de folha de pagamento. Então, nós estamos esperando, primeiro, que se tenha uma simplificação do sistema tributário nacional. Segundo, que não se olhe só na coluna da discriminação das receitas, mas que se olhe também da garantia do contribuinte, que está lá na Constituição. Né? Todas aquelas garantias que estão asseguradas ao contribuinte, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, e que devem ser respeitadas em qualquer forma de modificação do sistema tributário nacional. E esperamos que isso seja resolvido quanto antes. Nós sabemos da dificuldade disso, então nós queremos que o contribuinte, o investidor, ele possa se dedicar mais ao investimento no seu produto, nos seus bens, nas suas mercadorias e nos seus serviços, em detrimento de um custo muito alto para se manter atualizado com as obrigações tributárias. Uma excelente palestra. O senhor já deu aqui a introdução, não é? Do que vai ser. Um grande abraço. Muito obrigado. Eu cumprimento o Momento Jurídico, cumprimento também o doutor Rogério, que sempre que posso assisto, e é um programa que realmente nos informa de maneira didática, pedagógica e de fácil compreensão. Ficamos honrados com a sua audiência. Muito obrigada. Um abraço, boa sorte. Também prestigiando esta reunião almoço do IARGS, Dr. Davi Medina da Silva, presidente da FMP. O assunto bem pontual, que é a reforma tributária no Brasil, que vai ser desenvolvido pelo desembargador Mech. Tudo bem, Dr. Davi Medina? Tudo bem, prazer estar aqui no IARGS, prestigiando esse encontro, prestigiando o IARGS, prestigiando o nosso desembargador Mech, que vai nos brindar com essa fala sobre a reforma tributária, que é um tema extremamente importante para o Brasil. O Brasil vem passando por diversas reformas e essa é uma das reformas que talvez mais interesse aos brasileiros na atualidade, porque é um fator decisivo para a retomada do desenvolvimento econômico e dos indicadores sociais do Brasil. Então estamos aqui felizes de poder participar e de poder ouvir uma pessoa com tanta experiência que vai certamente trazer um pouco de luz a esse assunto que interessa muito a todos os nossos brasileiros, não só a comunidade jurídica, não só aos profissionais do direito, mas a todos os cidadãos do nosso país.
Sem dúvida alguma. Todos estão curiosos para que comece de uma vez, né, para ouvir o que ele tem a dizer sobre essa reforma que, se for aprovada, né, se for quando sair, vai promover a igualdade social, no seu entendimento? A finalidade da tributação é essa, né? Mas eu realmente não tenho como examinar a fundo essa questão, porque é algo que eu não tenho o conhecimento que o desembargador Menches tem sobre a matéria tributária, mas eu acredito que sim, acho que é uma proposta de... Na sua visão, estou perguntando. É uma proposta de bastante tempo já, que tramita há bastante tempo, que é um interesse nacional já há bastante tempo, e o que a gente espera, pelo menos, é que ela venha justamente cumprir essa promessa de estabelecer níveis de equidade mais aceitáveis, especialmente para o pequeno empresário, para o médio empresário que sofre muito com a tributação, e especialmente para aquelas pessoas que são menos abastadas e que sofrem muito com a tributação e que precisam efetivamente de um maior equilíbrio tributário, especialmente aqui no nosso estado, que é um estado agrícola, é um estado de muitos pequenos produtores e que precisam encontrar na tributação também um fator de crescimento, um fator de sustentabilidade dos seus negócios, porque isso é decisivo para a sustentabilidade do nosso estado e das pequenas famílias que muitas vezes sobrevivem desses negócios. Ok, grande abraço, sempre é um grande prazer recebê-lo no Momento Jurídico. O prazer é meu, agradeço a oportunidade e estaremos aqui certamente no próximo evento do IARGS. Ok, até lá então. Registramos a presença do Dr. César Susbach, que é o presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Tudo bem? O assunto? A reforma tributária no Brasil, que está sendo tão debatida. É importante, meu bom dia para todos, né, nossos parceiros. Essa questão da reforma tributária realmente é vital, acho que uma das grandes discussões no Brasil hoje, porque se está discutindo uma questão que deveria iniciar pela discussão do Pacto Federativo e do custo do Estado. Nós estamos, a forma que está sendo discutida a reforma está se falando somente na arrecadação. E nós precisamos, e a reforma tributária passa uma questão mais complexa. Nós temos que discutir o Pacto Federativo para a divisão das receitas e depois em termos de valores. Então isso é fundamental, essa discussão, para poder se avançar, senão nós teremos um arremedo de reforma como tem ocorrido nos últimos anos. Ok, sempre é um grande prazer conversarmos, um grande abraço. Obrigado e um bom almoço para todos nós, uma excelente palestra também. Dr. Marcelo Bertolucci, ex-presidente da OAB-RS, conselheiro federal da OAB, também está aqui prestigiando esta reunião almoço do IARGS. Tudo bem? Que bela palestra do desembargador. Sem dúvida nenhuma, belíssima palestra do desembargador Menches, enfatizando um tema absolutamente atual, a reforma tributária no Brasil, demonstrando toda a sua sabedoria, explicando as projeções com relação a esta possível reforma constitucional e legislativa e, mais do que nunca, no nosso IARGS, portanto, a congregação das instituições tão bem lideradas pela presidência da doutora Sulamita, faz com que os operadores do direito, advogados, magistratura, Ministério Público, as procuradorias, enfim, possam contribuir com os seus esforços comuns, levando elementos técnicos para o Congresso Nacional, visando a evolução desse tema de forma que atenda aos interesses de cada um de todos nós. Ok, vamos aguardar então os próximos acontecimentos. Um abraço. Obrigado a vocês. Doutora Cristiane da Costa Neri, procuradora do município de Porto Alegre, sócia do IARGS, não poderia deixar de estar aqui prestigiando esta reunião ao almoço com o desembargador Francisco José Menches. Tudo bem? Tudo bem. E que assunto palpitante esse, a reforma, né, tributária no Brasil. É verdade. Hoje, representando a prefeitura aqui no nosso almoço também, num assunto que vem à tona agora, nesse momento, no país de reformas. Estivemos agora terça-feira debatendo em audiência pública a reforma tributária, num evento da Comissão de Direito Tributário da nossa OAB.
E o desembargador Meshi, além de ser uma figura que eu admiro muito, tenho todo o respeito por ele, é uma pessoa que vem trazendo esse debate e o IARGS, neste momento, trazendo também o debate de um momento tão importante para a sociedade brasileira, cumpre sua missão também, de colocar aos seus associados, advogados em geral, as posições que nós estamos ouvindo acerca da reforma tributária, porque é uma reforma que atinge a todos, né? Então, Toda a sociedade. Toda a sociedade. Então, acredito que a IARGS foi muito feliz na escolha desse tema e principalmente na escolha do nosso palestrante, que é o desembargador Meshi. Estamos aqui, então, para prestigiar e participar desse debate. Ok, um grande abraço, sempre é muito bom conversar contigo. Eu que agradeço. Doutora Elaine Macedo, ex-presidente do TRE, também está aqui prestigiando esta reunião almoço que vai falar sobre a reforma tributária no Brasil. O desembargador Meshi vai fazer com certeza uma bela palestra. Com certeza, todos temos certeza absoluta disso. O desembargador Meshi é um caro amigo, né? Foi um grande advogado, é um grande magistrado e certamente domina o tema, que é um tema que importa a todos nós. Sim, estamos, sem dúvida, em épocas de reformas, né? Hoje ainda tivemos a notícia, uma área que me é bastante afeita, que a reforma eleitoral para este ano não vai sair. Provavelmente deverá sair para as eleições de 2022. A reforma da Previdência já está chegando às suas etapas finais. E a reforma tributária, a exemplo da reforma eleitoral, é uma reforma também que se impõe até para que se faça os equilíbrios das contas, né, deste nosso país, pois temos ainda muitas conquistas a serem alcançadas. Qual o impacto, no seu entendimento, que pode causar na sociedade? Vai atingir a todos, né? Porque os tributos mexem com aquele que contribui, consumidor, a largo espaço, né? Contribui também para as empresas, e aí é uma questão de que nós precisamos de novos empreendimentos, temos que abrir, né, os empreendimentos no país, né? E certamente para os órgãos públicos que estão com carências nos cofres públicos que têm que ser superadas, né? Obrigada, doutora Elaine. Sempre é um prazer recebê-la. Obrigada. Doutora Maria de Fátima Záquia Paludo, sócia do IARGS, sempre presente em todos os eventos que são realizados pelo IARGS, e hoje temos a honra, então, de conversarmos sobre esta reforma tributária que vai ser falada, palestrada pelo desembargador Meshi. Bem, se faz necessário a presença dos associados. Eu sou associada do IARGS há mais de 30 anos, inclusive muito exibida, já fui até homenageada pelo IARGS, e até para valorizar o trabalho da nossa presidente. A doutora Sulamita, eu sempre digo, se não fosse ela, eu acho que já teria fechado o IARGS. Ela não gosta, ela diz que é uma equipe que trabalha junto com ela, mas ela é a cabeça, né? Ela está na frente, ela que comanda tudo. Exatamente. E se é a equipe, é porque ela sabe escolher muito bem a equipe. E não poderíamos, em que pese que eu não sou da área tributária, depois que eu me aposentei da Defensoria Pública, né, eu estou na parte civil, a parte mais de conciliação. Então, estou até tendo mais tempo para vir, mas não poderia hoje deixar de prestigiar o Dr. Chico Meshi, que é um grande amigo, foi meu colega de conselho da OAB, porque ele ocupa pelo 5º condicional, o que muito honra os advogados. Sem dúvida alguma. Muito obrigada, foi um prazer conversarmos. Eu que te agradeço. Voltamos logo após os comerciais, sempre num oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, Direito para quem faz, e APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Doutora Alice Grech, vice-presidente do IARGS, ex-presidente do IARGS, está aqui também e vamos registrar a sua presença nesta palestra tão importante, este assunto, a reforma tributária no Brasil com o desembargador Meche. Essa palestra é fundamental, porque neste momento nós estamos discutindo várias reformas tributárias. Cada uma delas, elas estão defendendo interesses individuais, em nenhuma delas está se constatando o interesse público, ao interesse apenas de parte da sociedade e não do todo de uma sociedade. Eu entendo, inclusive, que não sou contra a reforma tributária, mas entendo que é desnecessário. Porque haveria, se fosse feita uma reforma infraconstitucional, resolvia todos os problemas. E não é verdade que as reformas que se apresentam estão simplificando. Ao contrário, elas estão deixando mais complexo ainda o sistema tributário, sem contar que os estados e os municípios vão perder totalmente sua autonomia. Isso é muito preocupante. Isso é extremamente preocupante. Eu prefiro a reforma que está sendo divulgada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, através especialmente do Ricardo Neves Pereira, da Receita 2030. Que é onde são eliminadas praticamente todas as obrigações acessórias. São eliminadas todas as obrigações acessórias desnecessárias. E nós, no nosso Congresso... Pois é, o Congresso que vai acontecer dia 12 e 13 de setembro, que a senhora é a coordenadora, não é? Deste 8º Congresso de Direito Tributário. Nos fale a respeito. Esse nosso congresso aqui de Direito Tributário, estamos na 8ª edição, ele vai reunir os maiores nomes do país. Entre eles nós temos a nossa própria homenageada, a Bettina Trigger Gruppenmacher, que é uma expoente no país em matéria tributária. Nós vamos reunir o professor Roque Antônio Carrasa, nós vamos reunir o ministro Gilmar Mendes, mas nós vamos reunir junto com Gilmar Mendes o nosso desembargador Leandro Paulsen. Nós vamos reunir... Nós temos uma nominata que a gente fica com... Uma nominata pesada, não é? Pesada, pesadíssima, que a gente fica com pena que o tempo é pouco para poder citar um a um, porque todos merecem e deveriam ser citados. Muito prestigiado este evento. São tantas as pessoas que estão aqui, não é? Que ouvir o desembargador falar a respeito deste assunto. A gente está aqui pelo assunto, mas especialmente pelo nosso desembargador Francisco José Meche, que ele participa como coordenador também deste evento do Congresso. Então, sucesso para o Congresso, doutora Alice. Um grande abraço. Um grande abraço para vocês. Muito e obrigada eu. Dr. Altemir Feltrin da Silva, presidente do Sindifisco, também se faz presente nesta reunião almoço do IARGS, onde o tema foi reforma tributária no Brasil. O que o senhor achou da palestra, a sua opinião e a importância dessa reforma? A palestra é excelente, né? Como sempre, o desembargador Meche nos brindando com toda a sua qualidade na exposição e um tema tão árido e tão necessário de ser resolvido, né? Porque afinal de contas não se pode mais conviver com a complexidade da legislação tributária com a qual nós convivemos. Mas eu espero que para o bem dos estados sejam respeitadas ainda, né, as autonomias dos estados e que a federação possa ter sim a sua parcela de arrecadação, mas que respeite também a parcela dos estados e dos municípios, né? Porque nós vemos os estados e municípios cada vez mais com o seu bolo da repartição tributária reduzido e numa mão reversa, né, tendo maiores responsabilidades a cumprir. E é onde o cidadão
cidadão realmente bate na porta é no município, é na prefeitura e nos governos estaduais, né? Então a nossa expectativa em relação a isso, que possa se resolver da melhor forma e que os nossos estados, nossos municípios, a nossa federação possam ter melhores tempos, que é o que nós todos desejamos para o nosso país, para o nosso estado, para os nossos municípios. É verdade. Muito obrigada, doutor Altemir. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, muito obrigado. Dr. Luiz Carlos Levenzon, ex-presidente da OAB-RS, também está prestigiando esta reunião almoço do IARGS. E o tema? Espetacular. Espetáculo, não é? Muito bem esclarecido pelo palestrante. O palestrante acima do tema. É verdade, é verdade. Então, realmente o Instituto está promovendo um debate assim, de fundamental importância para a sociedade brasileira. E o desembargador Meche, é uma pessoa altamente qualificada, conhece profundamente o direito tributário e fez uma explanação assim, minuciosa sobre as propostas de reforma. Ele é um mestre, não é, na área? Na área é um mestre, né? Então, ele é um debate que tem que se aprofundar. Eu acho que talvez a sociedade brasileira não esteja madura ainda para essa proposta, e preocupações com o sistema federativo brasileiro, porque aparentemente essa reforma tributária concentra a arrecadação de tributos na União Federal, e isso é uma questão que afeta o federalismo brasileiro. Então eu acho que temos que fazer um debate muito mais amplo e procurar o melhor caminho para o Brasil. Ok. Sempre é um prazer recebê-lo. Um abraço. Obrigado, é um prazer. Nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo muito a sua audiência e até o nosso próximo encontro.